Graça e paz. Hoje eu quero compartilhar com você os princípios bíblicos de Deus para que a gente tenha uma vida próspera, né, na área financeira. É muito importante que a gente conheça, porque às vezes a gente tem uma ideia um pouco errada. Será que Deus se preocupa com a minha vida financeira? Será que é espiritual falar sobre dinheiro, né? Então nós vamos tentar responder alguma dessas questões, né? Trazer algumas respostas baseado na Bíblia, que é a palavra de Deus, né? Então, a primeira coisa que eu quero destacar aqui sobre a nossa vida financeira, como é que a gente pode ter uma vida próspera, é a gente entender que Deus, ele tem prazer na prosperidade dos seus filhos, né? Deus não é contra a nossa prosperidade. Eu quero ler aqui para você na terceira carta de João, no capítulo 1, versículo 2, diz assim: Amados, acima de tudo faço voto por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Né? João estava orientando, né, aqueles irmãos que ele fazia votos para que eles pudessem ser prósperos financeiramente, assim como eles eram prósperos na alma, assim como eles eram pessoas abençoadas espiritualmente, compreendiam as coisas de Deus, que eles também pudessem ter a prosperidade física, a prosperidade material. E em Salmo, também Salmo 37, Salmo 35, versículo 27, diz assim: Cantem, alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: O Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade dos seus servos. Diz aqui que Deus ama a prosperidade dos seus servos. Deus tem prazer na prosperidade dos seus filhos, né? Então a gente precisa compreender essa verdade, que Deus, ele quer que a gente prospere. Deus não tem prazer que a gente viva uma vida de escassez, né? Uma vida de falta, não. Ele tem prazer, né? Na prosperidade, né? Deus se alegra, Deus quer que cada um de nós sejamos prósperos. Quero ler também aqui em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, diz assim: Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos, né? Jesus, ele é o nosso substituto. Ele nos substituiu na cruz, pagou o preço pelos nossos pecados, ele nos assumiu recebendo toda a punição pelas nossas culpas, recebendo os castigos, todas as maldições caíram sobre ele, inclusive a pobreza, a escassez. Aí diz que ele se tornou pobre para que a gente fosse rico. Então, em relação a Deus, nós precisamos entender assim, no que concerne a Deus, Deus quer que nós tenhamos uma vida próspera, uma vida abundante, né? Ele já proveu isso para a gente. É importante que a gente tenha essa ideia, né? Que a gente tenha essa mentalidade de que a riqueza, ela não é uma maldição, né? Muitas vezes nós ouvimos, né? Existe essa crença entre os cristãos que o dinheiro é a raiz de todo mal. Na verdade, a Bíblia não diz isso, né? O que a Bíblia fala? Em 1 Timóteo, capítulo 6, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, ele fala algo assim bem interessante. 6, 10, ele diz aqui: Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviam da fé e assim mesmo se tornaram com muitas dores, se atormentaram com muitas dores. Então, o que é a raiz de todo mal? Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. É a pessoa que faz do dinheiro o seu fim, o seu objetivo. A pessoa busca o dinheiro, passa por cima de tudo, é a ganância, né? Alimenta uma ganância que quer mais e mais, ela só busca o dinheiro. Isso aí é a raiz de todo mal, não é
o dinheiro em si. O dinheiro, ele é uma ferramenta de Deus, né, para a gente conquistar os propósitos que Deus tem nessa vida, porque o mundo gira com dinheiro. Uma pessoa que não tem dinheiro, ela não tem poder para nada, ela não pode se alimentar, ela não pode viver. Então, o dinheiro é para suprir as necessidades. Ela é uma ferramenta para cumprir o propósito de Deus em nossa vida. Tá bom? Então a gente tem que tirar essa crença que o dinheiro é coisa ruim. Não, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é que é realmente o que traz o mal. Mas tem gente que diz assim: mas Jesus disse que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Não é verdade. Jesus está falando ali, naquele caso específico, daquele jovem rico que queria seguir Jesus, e Jesus mandou que ele desse tudo aos pobres e depois viesse segui-lo, né? Primeiro Jesus fala com ele que ele tinha que obedecer os mandamentos. Ele disse que obedecia. Depois, quando Jesus confronta ele, ver se ele obedecia mesmo os mandamentos, se ele amava as pessoas, se ele estava disposto a compartilhar o que ele tinha com as pessoas para abençoar, né, que era uma forma de mostrar o amor pelo próximo, amor a Deus, né, porque Deus cuida dos menos favorecidos, ele deu para trás. Por quê? Porque o amor dele estava no dinheiro, né? O amor dele era nos bens que ele tinha. Tanto é que ele rejeitou, deixou de seguir Jesus, né? Aliás, deixou de seguir Jesus, não. Quando ele foi convidado, ele não quis seguir Jesus, foi embora, porque o dinheiro era mais importante do que seguir a Deus. Então, não é o dinheiro em si, é o amor que se coloca no dinheiro. Isso aí sim. Porque a ganância, ele leva pelo caminho de destruição. Mas o dinheiro em si é uma ferramenta. Nessa mesma história do jovem rico, né, depois os discípulos, Senhor, mas quem é que pode ser salvo, né? Aí Jesus disse lá, ele disse, olha, qualquer que tiver deixado pai, mãe, bens, casa, por amor a mim, receberá 100 vezes mais nesta vida e ainda a vida eterna. Então, o Jesus estava ensinando para aquele jovem era algo mais elevado. Era o fato dele estar doando, que nós podemos ver que também é um princípio para você prosperar. Quanto mais você dá, mais você recebe. Né? O dar, né? O semear na vida de pessoas é uma plantação que se faz, é uma semeadura. E quando a gente planta uma semente, aquilo volta para a gente multiplicado. Jesus estava ensinando algo maior para ele prosperar mais ainda. Jesus não estava contra a prosperidade. Só que ele estava focado, né, ali ele queria reter, ele queria para ele a segurança dele era o dinheiro. Então, quando a pessoa tem essa visão, realmente o dinheiro se torna uma armadilha para ele. Né? Mas quando a gente entende os princípios bíblicos, né, que é o que nós vamos tentar mostrar nessa série de estudos, que eu convido você aqui para estar participando, a gente entende, começa a aplicar, aí a gente vê os resultados em nossas vidas. Então, voltando aqui, né, nós precisamos compreender que Deus ele tem prazer na nossa prosperidade. O dinheiro não é mal em si, né? O dinheiro é uma ferramenta para a gente cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Outra coisa importante, outro princípio bíblico que nós precisamos compreender para a gente prosperar, é que ter Deus como a nossa fonte de provisão. Né? Em Filipenses 4:9, ele diz assim, olha, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. Então, a nossa fonte de provisão é Deus. A gente não pode botar a nossa confiança no emprego, no dinheiro em si, naquilo que é a fonte onde nós tiramos o nosso sustento. A fonte do nosso sustento é Deus, a fonte da nossa provisão. Em Deuteronômio 8:18 diz assim, antes te lembrará do Senhor teu Deus, que Ele é quem te dá força para adquirir riqueza, né? Deus é quem dá força, Deus é quem dá inteligência, Deus é quem dá sabedoria, Deus é quem abre portas para nós. Então, que a gente possa estar com esse entendimento. A nossa provisão é Deus. Deus é o dono de tudo. A Bíblia diz em Ageu 2:8, o Senhor diz assim, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Né? O nosso Deus é um Deus rico. Todas as riquezas pertencem a Ele, a prata, o ouro. Né? Deus não é um Deus de pobreza, não é? A pobreza nunca foi bênção, né? A bênção é a riqueza. Deus, ele diz aqui, né, que
Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. É nele que está toda a fonte, né? A gente vê que Deus, ele é um Deus rico, né? A palavra, ela revela, por exemplo, a Nova Jerusalém, né? A cidade santa, que Deus tem preparado para aqueles que vão estar com ele, aqueles que já estão lá na glória com ele. E os que virão, diz que as ruas são de ouro, né? Diz que a cidade ela é fundada sobre pedras preciosas. Então, coisas grandiosas. Nosso Deus é rico, ele não tem problema com a riqueza, né? Não há, a riqueza não é maldição, a riqueza é uma bênção, é algo que Deus nos dá, porque Deus quer que a gente prospere, que a gente não viva em desespero, em fome, em falta, em escassez, que a gente tenha em abundância para as nossas necessidades e para suprir as necessidades daqueles que precisam, tá? E agora, um outro princípio que eu quero destacar hoje, né? São vários princípios, nós vamos ver mais esse, que está em Provérbios 20, 21, 20, né? O que nós devemos fazer com o nosso dinheiro? Provérbios 21, 20, ele diz assim, só um momento, Provérbios 21, versículo 20, diz assim: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato desperdiça tudo, né? O homem, a Bíblia diz que o tesouro, né, desejável, azeite há na casa do sábio. Nós precisamos de sabedoria para administrar o nosso dinheiro. Aquele que é sábio, ele tem uma reserva. Diz que na casa dele tem azeite, tem coisas estocadas, reservadas, né? Mas o tolo, ele desperdiça tudo, ele gasta tudo que ele ganha. Ele come tudo, ele gasta tudo. Então, aqui vai um princípio para nós. Se nós queremos ter prosperidade financeira, não podemos gastar tudo que nós ganhamos. Nós temos que ter uma reserva. Né? Uma reserva, algumas pessoas que trabalham nessa área de finanças, né, até nos orienta que é a reserva de segurança. Todos nós precisamos ter uma reserva de segurança. Não gastar tudo que a gente ganha. A gente reservar para as nossas necessidades do amanhã, para aquilo que possa eventualmente vir a acontecer, que você possa necessitar, ter alguma necessidade no futuro, ou para guardar um dinheiro para investir, para multiplicar aquilo que você vai investir para prosperar. Então, esse conselho é muito sábio. Nós não devemos gastar tudo que nós ganhamos, porque se a gente gasta tudo, como é que nós vamos fazer crescer o dinheiro? Como é que nós vamos prosperar? Porque Deus, ele coloca coisas em nossas mãos, mas não é para a gente desperdiçar. São sementes, dinheiro é semente para multiplicar. E como é que a gente vai multiplicar se a gente gasta tudo, come tudo, toda semente que é dada? Não, nós temos que pensar. Todo o dinheiro que Deus nos dá, nós temos que guardar uma parte para que possa multiplicar amanhã. Amém? Isso foi importante para a sua vida? Eu convido você a partir de hoje, eu vou estar gravando vídeos sobre esse tema e eu convido você a participar, tá bom? Aqui no nosso canal. Eu quero lhe pedir, se isso foi importante para você, deixe seu like, né? Se inscreva no canal, compartilhe para ajudar outras pessoas a compreenderem mais como administrar sua finança, tá? Deus abençoe e até a próxima.